Se Jesus ele tocava nas pessoas mesmo sabendo que elas poderiam transmitir doença, por que os cristãos de hoje estão tão apavorados por tocar ou ficar perto de alguém com coronavírus? Toque as pessoas que estão com coronavírus, mas antes de tocar, e aí, cristãos que assistem o meu canal, eu peço que você que é novo aqui se inscreva, você que já acompanha os conteúdos aqui possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que o conhecimento da palavra de Deus ele possa abençoar a sua vida. O texto da nossa reflexão hoje está no livro de Lucas capítulo 5 e versículo 13, que diz assim: E ele estendendo a mão tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Irmãos, esse versículo que eu acabei de ler, ele conta um pouco da história de Jesus quando ele estava aqui na terra. E num episódio bem específico, em que Jesus estava andando e um leproso se aproxima dele e olha bem nos olhos de Jesus e pergunta para ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus, acompanhado de seus discípulos ali, naquele momento, olha para aquele leproso e diz: Eu quero ser limpo. E a lepra daquele leproso foi curada. Amados, esse versículo eu escolhi justamente ele porque ele me fez refletir bastante sobre o momento atual que nós estamos vivendo, sobre a situação em que o mundo se encontra. Naquela época, a lepra era uma doença contagiosa e uma doença que passava de pessoa para pessoa, e por causa disso os leprosos eles eram deixados à parte da sociedade. E automaticamente eu fico pensando que os discípulos logo imaginaram que Jesus ia dispensar aquele leproso e que ia passar adiante, porque afinal a lepra era uma doença contagiosa e Jesus podia se contaminar tocando aquele homem. Mas Jesus, em meio a tudo isso, ele falou com o leproso e curou aquele leproso tocando nele. Se Jesus ele tocava nas pessoas mesmo sabendo que elas poderiam transmitir doença, por que os cristãos de hoje estão tão apavorados por tocar ou ficar perto de alguém com coronavírus? Tudo que eu falei até aqui foi para que você viesse a refletir junto comigo que talvez o nosso maior medo não seja nos contaminar com uma doença, mas sim não poder operar milagres, mas sim não poder ajudar pessoas que precisam, mas sim não cumprir o nosso propósito como Jesus cumpriu dele. Deus, através de Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele nos deu uma missão, que era de pregar o evangelho. E quando qualquer coisa nos impede de fazer essa missão, nós temos que ir em frente e romper aquilo para cumprirmos o propósito que Deus tem nos dado. E o apóstolo Paulo já dizia para nós sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Ou seja, nós devemos estar engajados no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa para cumprir a missão que Deus deu para a igreja. A mensagem que eu estou trazendo aqui não é de apologia à irresponsabilidade. Até porque Jesus ele estava passando pelo caminho e o leproso se encontrou com ele ali. Jesus ele ajuda alguém que veio ao seu encontro. Então, o que eu quero dizer é que não podemos nos abster das nossas responsabilidades como cristãos diante das adversidades, mas devemos sim cumprir o nosso propósito, que foi estabelecido por Cristo, que foi estabelecido por Deus para a igreja. Então essa é a mensagem que eu quero deixar: cumpra seu propósito, vá, leve milagres às pessoas que precisam, mas com responsabilidade. Deixe Deus operar milagres através de você. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: toque as pessoas que estão com coronavírus, mas antes de tocar, tenha certeza que elas vão ficar curadas.